Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. Os senadores repercutiram a notícia do início da vacinação em massa contra o coronavírus no Reino Unido e a declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que a Anvisa deve demorar 60 dias para aprovar o uso de qualquer vacina contra a Covid. Uma lei que já está em vigor determina que a Anvisa terá prazo de 72 horas para autorizar a importação de medicamentos contra a Covid-19, já autorizados no exterior. O que sobrou lá está faltando para o Brasil. Solidariedade, amor, empatia, afeição, compaixão, olhar para o outro, pensar no povo de forma simples e humana e saber que o mais importante é a saúde e a vida das pessoas. O descaso gera dor e sofrimento, morte, angústias na população. Inacreditável que só pensam em vacinar a partir de março. Nós já temos uma vacina na sua última fase de teste no Brasil, que é a Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo governo do estado de São Paulo. No dia de hoje, o Reino Unido já começou a vacinação. 15 Antes de terminar segundos. o ano, outros países farão. Então, presidente, só esse registro, apoiando o projeto, mas apelar ao governo que não pode continuar titubeando como está na questão fundamental da resolução da vacina. Em nenhuma hora o Senado ou a Câmara de Deputados quis que se vacinar, que fizesse aplicar as vacinas sem aprovação da Anvisa. Não é isso que estamos querendo, mas também estamos exigindo que a Anvisa se debruce sobre as vacinas que estão aí. Na realidade, o presidente Bolsonaro já declarou diversas vezes, reiterou no dia de hoje, de que qualquer vacina vai fazer parte do plano de imunização do Brasil, seja de qualquer procedência, desde que seja aprovado pela Anvisa. E hoje o ministro da Saúde também trouxe uma notícia muito alvissareira, que as vacinas aprovadas em outros países poderão ser aprovadas de forma especial num prazo de 72 horas. Portanto, nós estamos agora com uma avenida muito grande no sentido de ter acesso às vacinas reconhecidas em outros países. E me vale da oportunidade, senhor presidente, para pedir a votação do requerimento que subscrevi juntamente com o senador Marcelo Castro, com o senador Nelsinho Trade, com o senador Alessandro Vieira. Isso foi subscrito por vários outros senhores senadores e líderes, que requer um debate em sessão temática da questão Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Nós não podemos fechar este ano sem um debate pelo Senado, em sessão temática, deste tema. O plenário virtual do Senado aprovou ontem a medida provisória que criou o programa habitacional Casa Verde e Amarela. O texto segue para a sanção presidencial. O Casa Verde e Amarela é um programa habitacional que foi criado para substituir o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009 pelo ex-presidente Lula. O objetivo do novo programa é atender quase 2 milhões de famílias de baixa renda até 2024, com o financiamento da casa própria. Além de financiamento de imóveis, o Casa Verde e Amarela prevê ações voltadas à regularização fundiária e reforma de imóveis. O programa vai beneficiar famílias em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7.000 e na área rural com renda de até R$ 84.000 ao ano. A medida provisória número 996 de 2020 procura ampliar o foco da política habitacional por meio da reunião de vários instrumentos para possibilitar ao cidadão o acesso à moradia adequada, seja pela aquisição subsidiada, seja pelo financiamento de reforma ou até mesmo pela possibilidade de locação de imóveis para moradia. Assim, o programa pretende dar continuidade à redução do déficit habitacional quantitativo ao mesmo tempo. Permite a redução do déficit habitacional qualitativo, com as ações que contemplam a melhoria das moradias das famílias.
O programa divide os participantes em 3 grupos. No primeiro estão as famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Além de taxa de juros mais baixas para o financiamento do imóvel, esse grupo é o único que pode usar o dinheiro também para a reforma. No segundo grupo estão os que têm renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 4.000. E no terceiro, as famílias com renda mensal de R$ 4.000 a R$ 7.000. Esses grupos terão taxas de juros um pouco mais altas do que o primeiro, mas os detalhes só serão definidos em regulamentação posterior. No programa Casa Verde e Amarela, nós ampliamos a faixa de rendimento salarial familiar de 4.000 para 7.000. Então, vai haver sim na regulamentação a definição das faixas, o tamanho dos subsídios, para que a gente possa tratar de forma correta cada uma dessas categorias. Ao ampliarmos a faixa, nós estamos certamente procurando trabalhar com a classe média baixa, classe média brasileira, que também tem o sonho de alcançar a casa própria e fugir do aluguel. Os senadores também aprovaram um projeto que institui o Marco Legal do Reempreendedorismo. O texto propõe alternativas para permitir que empreendedores que enfrentaram insucesso empresarial possam retomar as suas atividades. O objetivo principal da proposta é disciplinar os procedimentos de negociação de dívidas, em sua maioria com atores privados, privilegiando a solução extrajudicial. O projeto inova em qualquer procedimento de renegociação de dívidas, renegociação especial extrajudicial, renegociação especial judicial, liquidação especial sumária e disposições relativas à falência das microempresas e empresas de pequeno porte. O senador Márcio Bittar disse que retirou alguns pontos da PEC emergencial para conseguir viabilizar a votação do texto ainda em 2020. O parlamentar entregou uma minuta do relatório aos líderes partidários. A proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de criar gatilhos para o controle de gastos públicos. Fiz exatamente aquilo que foi combinado, construído a várias mãos entre nós aqui do parlamento e o executivo. Particularmente a equipe da economia. Semana passada nós tivemos um almoço, mais um encontro com o ministro Paulo Guedes, parte da sua equipe, e fechamos o central da emergencial. Então há uma possibilidade muito grande de que a gente vote antes do término do ano, e aí compreender que não é o relatório que eu gostaria de apresentar. Eu já disse isso, não é segredo. Eu incorporaria a desindexação, a desvinculação, eu manteria o texto quando ele diz que quando o Estado, quando o município, quando a política estoura o orçamento, quem tem que pagar é quem estourou o orçamento, não a sociedade, e por isso eu manteria o gatilho, e além do gatilho também a possibilidade da redução de carga horária e salário, mas não importa o que eu penso, é democracia. Não adianta eu apresentar um texto que seja o meu texto. O texto que eu tenho que apresentar tem que ser o texto da construção. O melhor não é o que eu quero, o melhor é o possível. Então, o acordo foi feito através do Fernando Bezerra. Ele conversou com todos os líderes, não só do governo, mas da oposição também, disse como seria, o que estaria no texto, e depois ficamos de remeter a eles. Então, ontem foi remetida uma minuta aos líderes partidários e estamos ainda num compasso de aguardar alguma observação e também a palavra final deles, dos líderes também do Executivo, que a qualquer momento pode fazer uma comparação, e a expectativa é que a gente vote primeiro e segundo turnos na semana que vem, mas é uma expectativa. O Senado deve analisar na sessão de hoje o novo marco regulatório do gás, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A expectativa é de aumento da oferta e preços menores. O Brasil tem quase 9.000 quilômetros e meio de gasoduto, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, uma extensão considerada pequena para o tamanho do país. A Argentina, por exemplo, conta com uma estrutura de transporte do gás natural que chega a 30.000 quilômetros. O objetivo do projeto de lei é estimular o aproveitamento do potencial brasileiro. O novo marco regulatório do gás prevê autorização em vez de concessão
para o serviço de transporte de gás natural e permite a estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. Com isso, promete o aumento da oferta de gás natural a menores preços para a indústria, comércio e consumidores. Ele não é um projeto de governo, de oposição, é um projeto do país. Esse é um projeto fundamental, inclusive, pensando já no pós-pandemia, para gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar crescimento para o Brasil. Ele é importante para a indústria, mas é importante até para o cidadão comum, porque ele pode reduzir o preço, irá reduzir o preço do gás na indústria e também nas residências. O projeto quebra o monopólio da Petrobras no gerenciamento das plataformas que transportam o gás natural, explorado em reservas marítimas e terrestres no país. Segundo os últimos dados da Agência Nacional de Petróleo, a estatal controla 94,8% da produção nacional, que em julho foi de 130 milhões de metros cúbicos por dia. É importante que a gente tenha tecnologia, que a gente tenha avanço nessas oportunidades para promover o desenvolvimento do país. E o marco regulatório do gás ele traz isso, diminui a burocracia, agiliza o país e com certeza vai fazer, nesse momento de retomada da economia, no pós-pandemia também, uma importante fonte de energia e também de emprego, uma importante fonte de oportunidades para o país. O mais importante é que o Brasil tem exatamente grandes reservas, então nós temos que ter também a competitividade internacional. A mudança do regime de concessão para autorização é muito importante. Quando a gente muda para o sistema de autorização, os projetos vão ser ofertados pelo setor privado, que é quem tem o conhecimento de mercado e as informações para saber qual que seria o melhor projeto para cada pedaço ali da produção. E o melhor, no sistema de autorização, boa parte dos riscos não são compartilhados com a União. O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás defende a aprovação da proposta. A presidente do IBP explica que o texto trará segurança jurídica para que haja novos produtores, com a participação de empresas privadas. Essa é uma ocasião única para o Brasil desenvolver o seu mercado de gás natural, gerando investimentos, emprego, arrecadação de tributos. Somente em arrecadação de tributos, o Ministério das Minas e Energia estima adicionais 7 bilhões de reais nos próximos anos. Hoje, mais de 40 empresas atuam nessa área no Brasil, de exploração e produção, e poderão se tornar novos ofertantes de gás, fazendo com que essa fonte energética chegue ao mercado brasileiro de uma forma muito mais competitiva, beneficiando indústrias, beneficiando nosso parque de geração termoelétrica e o consumidor final. E na sessão deliberativa remota do Senado, prevista para logo mais às 4 da tarde, está na pauta também o projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos da portaria da Fundação Cultural Palmares, que fixou diretrizes para a seleção das personalidades notáveis negras, nacionais ou estrangeiras, a serem divulgadas no sítio eletrônico da Palmares. Essa portaria também excluiu muitas dessas personalidades. Outro item na pauta é o projeto que prevê realocação de recursos para destiná-los ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. Um outro projeto na pauta muda o Código de Processo Penal para garantir tratamento digno às mulheres que denunciam crimes sexuais. Na terceira reportagem da série 5G e o futuro do Brasil, você vê como o modelo de leilão escolhido pela Anatel pode ser decisivo na velocidade da implantação dessa nova tecnologia. Mesmo antes de chegar, o 5G já é um sonho de consumo. Em uma pesquisa recente, quase um terço dos brasileiros disseram que trocariam de operadora se a concorrente oferecer o 5G primeiro. Tamanho interesse pode incentivar a rápida implantação da rede. Os investimentos não são pequenos. Para se implantar o 5G em todo o continente europeu, a estimativa é que sejam gastos quase €500 bilhão. Tudo vai depender do tipo de leilão que a Anatel pretende realizar no ano que vem. Se for um leilão arrecadatório, vai demorar muitos anos para ter a mesma cobertura do 4G. Mas se a gente tiver um leilão que ele seja não arrecadatório
com foco em cobertura, com foco em infraestrutura, nós vamos cobrir mais estradas, mais escolas, mais cidades, mais rodovias, a fronteira, o campo, que é tão desprovido de conexão, e aí eu tenho certeza que vai ser bem mais rápido. Uma das duas maiores provedoras de rede 5G do mundo, a Ericsson defende que o leilão sirva para reduzir as desigualdades regionais na oferta de telefonia celular. A nossa proposta foi para se alocar os blocos de forma nacional, tanto na banda de 3,5 GHz quanto na banda de 2,3. É claro, exceto os blocos regionais, então é importante que esse espectro seja disponibilizado no país todo, sem diferenças regionais. Construída sobre os alicerces do 4G, a rede 5G pode herdar de sua antecessora vários problemas de segurança. O primeiro, a possibilidade de um hacker usar o seu ID para acessar a rede. O outro aspecto é o denial of service, né? Derrubar a rede, bloquear o acesso. A indisponibilidade da rede, ele é um problema que o 5G herda do 4G e ele amplifica esse problema justamente por causa do volume de equipamentos, do volume de dados, do volume de novos fornecedores que vão entrar nessa estrutura. Ele é tão inseguro quanto qualquer outra rede, 4G, 3G, Wi-Fi, rede de dentro de casa, rede de cabo, rede das empresas. Todas as redes são vulneráveis, porque os nossos dados estão transitando por caminhos que passam por empresas, por prestadores de serviços de telecomunicações e por outros locais que a gente nem sabe. O aumento do tráfego de dados e do número de dispositivos conectados, evidentemente a preocupação com segurança ela deve ser muito maior nas redes 5G. E o governo brasileiro, as prestadoras de serviços de telecomunicações e os fabricantes estão bem atentos a isso. Rodrigo Fragola trabalha com segurança da informação há mais de 20 anos e ele faz um alerta importante. Como que o 5G pode invadir a tua privacidade? Quem opera essa rede, né, quem fornece essa tecnologia, passa a ter acesso a toda a informação que é gerada numa casa, num prédio, num bairro, num condomínio. Existe uma probabilidade enorme dessa informação ser utilizada de forma não autorizada ou indevida. Questões inerentes à privacidade de dados, cada vez elas vão se tornar cada vez mais importantes, como já tem sido nas evoluções dos dispositivos anteriores, né? E no 5G a gente vai ter mais ainda. Vai aumentar em muito a possibilidade de golpes, a possibilidade de invasões desses dispositivos, a possibilidade de alteração de dados desses dispositivos. Ela não é uma rede confiável. No meio do debate sobre a segurança da rede 5G, surgiu a briga política e comercial envolvendo a chinesa Huawei. O governo chinês poderia convocar a Huawei para capturar esses dados, já que eles estão passando por equipamentos da própria Huawei. Isso também pode acontecer com os equipamentos americanos. Aliás, a gente tem relatos que aconteciam. Os Estados Unidos andou espionando a Europa, a Alemanha, etc., durante muito tempo. Talvez não seja uma questão de tanto pânico, até porque boa parte da infraestrutura de tecnologia que existem em diversos países, mais no Brasil incluído, são de diferentes países. A Huawei foi convidada, mas não quis gravar. O governo federal, no entanto, garante que não se cogita vedar a participação de qualquer empresa no leilão dos 5G. A discussão que acontece atualmente é quanto ao uso de equipamentos de alguns fabricantes em redes 5G. E essa discussão ela perpassa diversas pastas do governo brasileiro, como o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, o Gabinete de Segurança Institucional e, é claro, o Ministério das Comunicações, que vai dar todo o apoio técnico necessário para a tomada de decisão quanto à limitação ou não de um fabricante nas redes brasileiras. E essa decisão terá a palavra final do presidente da República. Nós estamos falando da transmissão de dados importantes, dados sobre segurança pública, sobre segurança nacional. Cada vez mais nós usamos sistemas complexos e integrados. E aqueles que têm o controle da tecnologia podem ter também o controle de todos esses setores. E é muito importante que o governo brasileiro, a meu ver, incentive cada vez mais para que tenhamos o domínio dentro do nosso país dessa transmissão de dados, de um 5G que seja confiável e que atenda aos interesses dos brasileiros. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.